Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Ei, Luiz, Oi, Janice. seja bem-vindo aí. Vamos lá. Obrigado. Então, pessoal, o tema de hoje, diabetes e saúde mental, um tema que não pode ficar de fora da história do tratamento do Boa diabetes, noite, tá eu sou bom? Luiz, psicólogo, membro do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa e também estou à frente hoje do projeto Gestalo. Nós somos o grupo de estudos em transtornos alimentares e obesidade. Então temos aí vários grupos educativos, grupos de estudos para justamente levar para vocês mais conhecimentos também sobre o diabetes, sobre o mundo do comportamento alimentar, da imagem corporal, da obesidade, enfim. Então temos aí vários projetos paralelos para vocês poderem também nos acompanhar. Então, pessoal, começando um pouquinho o tema que é a introdução, Luiz e eu acordamos aí, né, Luiz? De hoje passar um pouquinho para vocês, aproveitando também que são muitos profissionais de saúde que nos acompanham, né, ali nessa nossa trajetória. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental dentro do tratamento, né, aproveitando a experiência do Luiz, mas vamos falar um pouquinho também sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é muito alinhada com a Sociedade Americana de Diabetes, que é aí a que a gente mais segue no dia a dia, sobre os aspectos psicossociais no diabetes, tá? Porque aí a gente aproveita para discutir, fazer os comentários, trazer um pouquinho disso para vocês no dia a dia. Então, pessoal, uma coisa que a gente sempre fala aqui é sobre o entendimento amplo da saúde dentro do diabetes, né? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? E parece, às vezes o pessoal olha para a gente e fala assim, o quê? Saúde espiritual é, gente, não sou eu que estou falando, não, Sim. estão nas diretrizes, né? O Uhum. contexto geral da saúde, quando você tem o objetivo de alcançar uma meta glicêmica, ela tem que ser ampla. Quantas pessoas não conseguem a saúde física porque a saúde mental está comprometida, né? E vice-versa, né? Sim. Ao adoecimento físico levando a um adoecimento mental. Então, hoje a gente quer principalmente que vocês entendam isso dentro da jornada da educação em diabetes, porque acredito que muitos de vocês que estão aqui, muitos familiares, muitas pessoas que assistirão depois podem dar aquele clique, né, Luiz? Opa! Sim. Agora eu entendi o porquê, o que está acontecendo comigo, né? E a gente diz em relação à pessoa com diabetes, mas entendam também todo esse contexto se você é um familiar, se você é um cuidador de uma pessoa com diabetes, né? Que às vezes a saúde mental está até mais comprometida do que muitas pessoas com diabetes, não é isso, Luiz? Sim. Sim. E combinamos também de passar então por essas recomendações, que são seis, segundo, né, a diretriz da SBD, e vamos tentar falar para você de forma um pouco mais didática sobre sobre essas seis recomendações que se aplicam na prática na vida de quem tem diabetes e também para quem convive com pessoas com diabetes. Esperamos que vocês possam nos acompanhar aí nesse bate-papo de hoje. Exatamente. Eu Pod- até separei, ó. Pode falar, Luiz. Eu só ia perguntar se nós poderíamos já começar com as recomendações. Isso, eu vou só fazer passar umas coisas que eu deixei marcada aqui, que eu acho que faz muito sentido. Eu queria que vocês anotassem, tá, gente? Porque tudo isso que eu estou falando aqui, esses trechos das diretrizes, são trechos respaldados pela literatura, não é o que Luiz acha, não é o que eu acho. Então, são estudos que trazem para a gente as evidências da importância da saúde mental no dia a dia. Então, veja qual a primeira frase da diretriz. Os fatores psicossociais são as influências mais importantes que afetam o cuidado e o tratamento do diabetes.
Aí a gente quer que vocês já comecem refletindo. Vocês pensam sobre esse fator emocional, psicológico, psicossocial, quando você tem o diabetes ou está cuidando de alguém? Ou, na maioria das vezes, está preocupado com o número do glicosímetro apenas? Né? Essa é uma primeira reflexão. E a segunda, que eu também acho que todo mundo precisa saber, e eu acho que até os meus próprios pacientes talvez não saibam, os nossos também na Santa Casa, né? Talvez não, porque lá a gente faz para todo mundo, né? Mas eu quero ler uma frase para vocês entenderem bem, principalmente se você não está no serviço com equipe multiprofissional. É importante incorporar uma avaliação psicossocial no atendimento de rotina e fazer os encaminhamentos necessários. Vale principalmente para os profissionais de saúde. Em vez de esperar que ocorra uma deterioração do controle metabólico ou psicológico para poder fazer esse encaminhamento, ou leia, para poder procurar um profissional da saúde mental, né? E você vê muito isso na prática, Luiz? Muito. Parece que a saúde mental para as pessoas tem um ponto final. Então, se eu já considerei, não preciso mais continuar considerando durante um processo de tratamento. E a gente sabe que diabetes cada dia é um dia. Uma semana o paciente vem para o ambulatório e fala: olha, foi uma semana tranquila, consegui fazer as minhas correções, as minhas alimentações, fui ao trabalho. Quando ele volta, já traz, olha, aconteceu alguma coisa e agora o meu diário glicêmico está todo afetado. Então, são demandas da vida mesmo. Então, a saúde mental é um acompanhamento sempre com o paciente, não se interrompe, não tem um ponto final. Então, sempre trazer essa percepção para a clínica é muito importante. Então, não se acaba essa informação. Cada vez mais vem vindo novas informações para a gente. Igual a Tainá comentou, são altos e baixos. Toda vida tem altos e baixos, com diabetes ou sem diabetes. Então, às vezes, falta dos nossos colegas da saúde um pouco mais de empatia com os pacientes. Igual você disse, olhar para além de um diário glicêmico, para além de um número, porque o número vai refletir diretamente aquela vida. Eu sempre pergunto no ambulatório, e aí, como tá a vida? Isso eu quero saber. Depois eu olho os números, os exames, e aí os pacientes falam, nossa, Exatamente. o trabalho está cansativo, os horários estão horríveis, não estou dormindo bem. Eu falo, ah, então tá explicado. Essas hiperglicemias aqui, umas hipoglicemias aqui. Claro que não é só também o emocional, mas é uma fatia muito importante do acompanhamento. E são mais, né, gente? A gente já fez várias lives aqui esmiuçando isso. São mais de 40 fatores que podem alterar um único valor de glicemia. Eu até repito muito para os pacientes: nem com bomba de insulina, nem com pâncreas artificial híbrido, 100% na meta, gente, nem chega a lembrar o saudável na atualidade com o que a gente tem disponível. E nessa busca da perfeição glicêmica, muita gente está vendo a saúde mental bater asas, né? Vai Sim, embora. Principalmente dos pais de crianças e adolescentes, porque é uma aflição, é um desejo intenso de proteger o futuro do filho, né? Lembrando aí do nosso tema do Dia Mundial do Diabetes, educação para proteger o amanhã. E o físico toma conta de todo o tratamento, o número toma conta de todo o tratamento. E não é raro que a gente receba adultos jovens no consultório, traumatizados, desgastados, estressados, odiosos na condição crônica, por um rigor intenso de toda uma vida. Então, é uma balança difícil entre o corpo saudável e as glicemias na meta, a saúde espiritual, a saúde mental, né, aquele emocional do paciente. E é tão importante isso da avaliação. Nós, na Santa Casa, estudamos
Trabalhamos com instrumentos de avaliação em saúde nas nossas pesquisas, com alunos de mestrado, doutorado, no rastreamento de outras condições, né, no nosso trabalho, porque isso facilita o atendimento no SUS. E a diretriz cita vários. E aí eu quero só falar os nomes para vocês verem como é profundo hoje o estudo da psicologia no diabetes e como a maioria dos profissionais de saúde e pessoas com diabetes e familiares não valorizam este acompanhamento. Olha o que a gente avalia no dia a dia com instrumentos validados. A adesão ao tratamento faz parte da saúde mental, o autocuidado, a autoeficácia, ou seja, resumindo aí, né? Conseguir fazer coisas da melhor forma possível dentro do tratamento. Esperança, gente. Nós temos instrumentos que avalia o grau de esperança das pessoas com a sua vida. É uma escala de esperança. Por quê? Um dos objetivos do profissional de saúde é fortalecer a família, o paciente e dar esperança para aquela pessoa. Não é de cura, gente, é de viver bem, né, Luiz? Sim. Uhum, exatamente. E mostrar para essas pessoas que é possível, com um bom tratamento, inclusive. As pessoas têm muito essa ideia de que tem o diabetes, logo a vida tem que ser paralisada, algo tem que mudar. Mudança vai acontecer, mas mudança na vida vai acontecer com alguma frequência mesmo. Não é só por causa do diabetes. Como nós podemos enxergar de uma outra forma o tratamento do diabetes, porque isso é uma escolha. Eu posso enxergar como realmente a minha vida acabou. Ou eu posso pensar, o que talvez eu possa aprender com esse novo processo a partir de amanhã. Então, são escolhas também de percepções frente à doença. A escala do diabetes de stress, né, que é a escala de sofrimento emocional relacionado ao diabetes, e as escalas de qualidade de vida. Então, eu estou falando esses temas todos para vocês entenderem que não é um detalhe no acompanhamento da saúde, é o detalhe, né, Luiz? Não é um detalhe, é o Uhum. detalhe. Então, dentro das recomendações, a gente pode começar aqui, né, pela primeira recomendação que eu vou ler para vocês, tá? É recomendado que os profissionais de saúde que façam um acolhimento colaborativo, com empatia e isenção de julgamento, centrado na pessoa com diabetes, para que esta pessoa, leiam-se as famílias também, possam desempenhar um papel ativo no planejamento, no monitoramento e na avaliação das dificuldades e nos cuidados com sua condição crônica. Esta é a recomendação número 1 da diretriz. Então, vou passar para o Luiz dar uma comentada nela aí, Luiz. Essa palavrinha acolhimento é tão comum na área da saúde, né? Assim, só que na prática é outra conversa. As pessoas tendem a entender o acolhimento como uma coisa pontual. Então, entrou no consultório, tratei com respeito, acolhi. Isso é reduzir muito a ideia de um acolhimento. O acolhimento tem a ver, inclusive, com o que não é dito, com o seu comportamento, com a palavra em si, como você trata essa pessoa, a sua família, desde ali da sala de espera ou numa fila. Tudo isso aqui compõe um acolhimento. Então, acolhimento é uma palavra muito importante que eu tenho a impressão que tem sido usada de forma um pouco inadequada em alguns ambientes da própria saúde, inclusive, porque na prática os pacientes nos trazem, às vezes, aflições quanto a isso. Fui no lugar tal e não me entenderam, não me compreenderam, foi muito rápido, não me ouviram. Ou seja, tem uma lacuna aí entre o discurso das pessoas e a prática. Então, terminando com o que eu estou pontuando agora, essa palavra é muito complexa.
A gente aprende a acolher, é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo na clínica, assim como a escuta, também nós vamos desenvolvendo com o passar das experiências. Então, é um pontapé inicial muito importante a palavrinha acolhimento. Não é possível escutar a história de alguém sem acolher antes. E é importante que vocês que têm diabetes se sintam acolhidos no ambiente onde vocês consultam, para que vocês possam se fortificar para autogerenciar o diabetes de vocês, né? Ou do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. É porque no ambiente onde você não se sente bem, ou talvez você não interaja bem com a equipe, você vai ter mais dificuldade, né? De participar das decisões, de discutir aquilo com os profissionais de saúde, e isso tudo faz parte dos aspectos psicossociais no diabetes, da saúde mental, do dia a dia, né, para que você possa ter aí uma saúde plena, tá, pessoal? Então, muita atenção nessa primeira recomendação. Segunda recomendação, mais algum detalhe da primeira, Luiz? Não, podemos ficar por Não. aqui. É. Segunda recomendação diz respeito à atenção psicossocial. É recomendado que pessoas com diabetes, seus familiares e cuidadores, né, quando não é o pai e a mãe, por exemplo, recebam atenção psicossocial quando identificados problemas que interfiram no controle da glicemia, na autogestão dos cuidados e no estresse familiar, para promover a melhora da adesão ao tratamento e na qualidade de vida. Gente, que recomendação que precisa ser incorporada dentro do tratamento de vocês. Por quê? A maioria das pessoas chegam, né, como a gente falou aqui no começo da live, com foco nos números, nos exames, e acham que todo o mais não tem sentido no controle, no alcance de metas do diabetes, o que não é verdade. E principalmente para os pais. Quantas vezes, né, Luiz? Às vezes eu vejo até os adolescentes falando, eu acho super engraçado. Às vezes os pais falam assim, doutora, você não acha que eu devia mandar ele para o psicólogo? Não, às vezes antes de eu pensar no que a mãe falou, o menino tá assim, você que tem que ir, você que tá precisando mais que eu. Eu acho o máximo, né? Que os meninos têm uma clareza. Mas eu vou Uhum. passar para o Luiz comentar isso para vocês e depois a gente vai voltar aqui um pouquinho para falar sobre quais são as indicações clássicas de encaminhamento ou de procura por um profissional de saúde mental, além desse acolhimento, do rastreamento, da triagem, tá? Sim. Não é possível educação em diabetes se não for sistêmica. O que que é isso na prática? Essa criança ou esse adolescente geralmente tem alguém por perto, ou que mora na mesma casa, ou que mora na casa ao lado, que seja um amigo muito próximo. É o mesmo contato de vínculo. Então, eu tenho que considerar no processo a pessoa com diabetes, com quem ela convive, quem são as pessoas próximas a essa pessoa com diabetes, ou seja, o seu suporte social, com quem ela convive. É alguém no trabalho, é alguém na escola, um colega muito próximo, ou na própria família. Porque sabendo com quem essa pessoa vive, eu posso conhecer um pouco mais desse contexto familiar, dessa dinâmica. Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os cuidadores, como que é a relação dessa pessoa com os seus cuidadores, como que permeia ali alguns pensamentos sobre o diabetes, alguns comportamentos sobre o diabetes. É muito comum, eu vi inclusive no ambulatório recentemente, um adolescente falando o seguinte: eu fui numa festa e queriam comer um bolo de aniversário, só que o meu era zero. Eu tô assim, como que é isso? Ah, não, minha mãe falou assim que eu não posso comer um bolo de festa. Então, como que essa relação pode influenciar também o tratamento? Então, educação em diabetes ela passa pela pessoa com diabetes, mas também para o seu suporte social, para que com quem ela vive. É muito importante. Não é possível educar em diabetes
sem considerar as pessoas ali do convívio desse nosso paciente ou dessa pessoa. É impossível, não tem como. Até porque o estresse familiar vindo com o diagnóstico do diabetes, muitas vezes ele abala os próprios relacionamentos, né? Sim. Dentro de casa, muitas vezes o diabetes vira o assunto principal da família, como se não tivesse mais nenhum assunto para se falar, dada a importância que é a condição crônica dentro da família. Por isso que esse pesos e medidas são importantes ter a clareza. E aí, voltando um pouco aqui na diretriz, eu vou falar para vocês as situações que requerem, né? Eles colocam aqui, gente, como um encaminhamento para uma pessoa com diabetes para um psicólogo ou psiquiatra. Só que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque muitas pessoas não têm uma equipe completa, né? Ou o próprio profissional da saúde que está te acompanhando, às vezes está limitado no seu encaminhamento por algum motivo, ou sua consulta é daqui 6 meses. Então, eu vou ler para vocês e entendam o encaminhamento como: opa, se isto aqui acontece na minha vida, vou dar meu jeito de procurar um atendimento. Não tem que esperar ninguém. Vou procurar, vou me mexer, né? Então, entendam de uma forma um pouco mais ampla, que é para isso que a gente está aqui. Para a educação em diabetes, para vocês aprenderem, terem as informações e usarem isto para mudar o comportamento e a vida de vocês. Então, vejam. Presença reduzida ou ausência de comportamentos de autocuidado, ou seja, não estou conseguindo me cuidar, não estou tendo forças, não estou tendo coragem para fazer as coisas que eu preciso no meu tratamento. Presença do sofrimento emocional relacionado ao diabetes, o diabetes de estresse, ansiedade, medo extremo de hipoglicemia, sintomas depressivos, suspeita de um transtorno alimentar, déficit cognitivo ou doença mental grave, perda de peso ocasionada por omissão intencional de insulina ou medicamentos no diabetes, hospitalizações, né, internações repetidas por cetoacidose diabética ou um sofrimento significativo relacionado ao diagnóstico, antes e depois da cirurgia bariátrica, né, principalmente para os pacientes com diabetes tipo 2, apresentação para a equipe de saúde de resultados de monitorização glicêmica intencionalmente alterados, ou seja, vê uma coisa aqui, anota outra coisa ali, né? Então, este comportamento, especialmente aí, né, dos adolescentes, também é um motivo para o encaminhamento. Ou seja, vamos pensar um tiquinho aqui, meu povo. Vamos pensar um tiquinho. Você está de fora dessa lista? Não tem nenhum fator que pode estar cometendo você, seu filho, sua filha, ou até, né, Luiz? Às vezes eu tô bem, mas meu marido tá alterado de alguma forma pelo diagnóstico do diabetes, e isso pode comprometer a saúde do filho. Pense um pouco sobre isso e avalie se não é a sua hora de buscar um profissional da saúde mental, tá? Mais alguma coisa da recomendação 2, Luiz? Não, Não? Então vamos para não. 3, Uhum. que diz respeito ao diabetes de estresse, ou seja, ao sofrimento emocional, ao estresse relacionado ao diabetes, né? Não é estou ansioso, estou estressado com a minha vida, com tudo que acontece comigo. É diretamente relacionado ao diabetes. Então, qual é a recomendação? Devem ser consideradas a identificação e a intervenção nesse estresse relacionado ao diabetes, a esse sofrimento emocional relacionado ao diabetes, para melhorar o autocuidado
o autogerenciamento do diabetes, o controle glicêmico e a adesão ao tratamento. Então, vamos lá, Luiz? Vamos. Então, o distress tem a ver com todo o contexto do tratamento, desde as novas rotinas, os novos horários de aplicação, de correção, a alimentação, como que a pessoa vai conseguir gerenciar, por exemplo, um horário de aplicação lá no trabalho, ou a criança na escola, a preocupação de vou estar na escola, um coleguinha pode me olhar, logo fico ansioso, ou um adulto. Estou no trabalho, eu vou ter que fazer uma ponta de dedo, uma aplicação ou alguma medição, e as pessoas podem me julgar, mesmo sendo adulto. Todas essas preocupações fazem parte do distress. Tanto também com a questão do próprio controle, do futuro, do longo prazo, do dia seguinte, da próxima festa, dos momentos sociais, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena lembrar que cada um vai reagir de uma forma. Essa é a frase mais importante de todas. Então, de repente, pode falar. Não, pode falar. De repente, para um paciente, talvez o que chame mais a atenção é fazer aplicações em casa e talvez o pai pode falar alguma coisa. Para aquele caso, isso pode ser o mais importante. De repente, para o outro, isso vai ser mais tranquilo e vai chamar atenção para um outro ponto. Então, vale de novo reforçar que cada um vai vivenciar o diabetes da sua forma. E aí vem a psicologia para ajudar justamente nesse melhor entendimento do próprio processo dessa pessoa. E a prevalência, né, gente, é alta. Talvez você nunca tenha ouvido falar do diabetes de estresse e está sofrendo com ele e por ele. No diabetes tipo 1, a gente tem estudos mostrando que mais de 40% dos adultos com diabetes tipo 1 sofrem pelo diabetes de estresse. É uma porcentagem muito, muito alta, gente. A maioria nem sabe que existe, nem sabe que pode ser tratado, né? Que pode Sim. ser melhor orientado, que esse sofrimento pode diminuir. E nas pessoas com diabetes tipo 2, né, 90% das pessoas com diabetes, esse número ultrapassa os 30%. Então é muita gente que está sofrendo sem saber e que poderia aí ter um alívio no dia a dia para lidar melhor com o seu diabetes. E aí, trazendo um pouquinho a prática, né, Luiz? Quantas pessoas chegam com recursos, podendo ter tudo no tratamento, comprar tudo, dos melhores comprimidos, insulinas, monitorização, e às vezes a pessoa vira e fala assim, mas eu não entendo por que que eu não alcanço a meta. Eu sei as coisas, eu consigo fazer umas, ora consigo fazer outras, mas não justifica uma hemoglobina glicada tão alta. E quando a gente vai lá cavacar, né, cutucar para tentar entender o que está acontecendo, não é difícil de entender, porque o problema não está no remédio, a questão não está na receita médica, não está exatamente na saúde física, ela está aqui. É aqui que precisa ser resolvido, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar sobre todas essas situações, principalmente porque a gente tem muito trabalho mostrando a relação dos acometimentos da saúde mental com o diabetes e vice-versa. Ou seja, tenho diabetes, tenho mais chance de ter um adoecimento mental. Já tenho um adoecimento mental, estou em tratamento, eu tenho mais chance de ter um diabetes tipo 2, né? Então, essa relação, ela é, muito grudada. E quem trabalha na área sabe disso, né? E a gente está sempre atento a isso no dia a dia. Por quê? Porque, às vezes, para melhorar um, você tem que melhorar o outro. Não adianta ficar ajustando dose de remédio. E Uhum. é isso que eu queria que vocês entendessem hoje. Muitas vezes a gente
né, conversa com os pacientes, encaminha para os colegas da saúde mental, e a pessoa volta, gente, meses depois, sem um único ajuste em nenhuma dose. A glicada caiu 1,5%, 2%, às vezes até mais. É milagre? Não. É a cabeça, o emocional melhorando e as coisas entrando, né? O trem entrando nos trilhos. E a gente Sim, não iria conseguir nunca, nunca conseguiria fazer isso com ajuste de medicação, porque se a gente já teria conseguido, né? Não, exatamente, Luiz, eu já teria exatamente. conseguido. Se fosse tão fácil, né? Se fosse só Sim, tomar o comprimido ou aplicar insulina, a gente não teria a maioria das pessoas com diabetes fora das metas que protegem o futuro. Ou seja, não é sim. fácil mesmo, não, né? Não é Uhum. verdade falar que é fácil, né? Desta Sim. recomendação 4 quer Uhum. completar mais alguma coisa, Luiz? Sim, só com um comentário. Como que é importante fazer essa psicoeducação? Porque as pessoas realmente não conseguem mesmo se auto-perceber de forma integral, a nível pensamento, emoções, o que se passa comigo, como eu estou me percebendo. As pessoas não têm acesso a essa informação porque também isso é um processo educacional. Se ninguém nunca me ensinou que isso aqui parece mais com raiva e isso parece mais com alegria, eu não sei como nomear o que eu estou sentindo. Então, também vem a psicologia para ajudar a pessoa a se entender um pouco melhor. Ah, então acho que naquela situação eu estava com raiva do que aconteceu. A pessoa soube nomear o seu sentimento perante a situação. Então, essa psicoeducação é muito importante. Se eu não sei nomear o que acontece comigo, eu não sei nem como falar para as outras pessoas. E aí, para buscar ajuda, fica um pouco mais difícil. Mas é possível, com psicoeducação, entender um pouco mais sobre os seus próprios processos internos e psicológicos também. Exatamente. E aí tem um ponto aqui na diretriz que eu acho legal também a gente fazer a leitura disso, que a ansiedade, né, ou o transtorno de ansiedade generalizada, muito comum também no nosso meio, ele também precisa ser pensado. E aqui tem até um quadro aqui que coloca assim, nota importante. Quando suspeitar de um transtorno de ansiedade? E aí é até bom para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, né, Luiz? Que muita gente fala assim: ah, eu sou ansiosa demais, eu tenho um transtorno de ansiedade, ou então, muito comum, né, Luiz? Eu sou compulsiva. E às vezes, quando a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor, é bom ter clareza do que são as coisas, até para você não se rotular. Então, o que que fala aqui, ó? Quando suspeitar de um transtorno de ansiedade? Se há confusão da pessoa com diabetes entre os sintomas de hipoglicemia com os de ansiedade. Por quê, gente? Parecem, né? Sim. Agitação, tremores, coração Visão turva, acelerado, boca seca, né? Aquele desespero, aquela sensação, aquele apertamento, né? Isso pode dar na ansiedade, isso pode dar na hipoglicemia. Se acontece com muita frequência e você não está passando, de repente, uma fase boa, calma da sua vida, toda hora você acha que está com hipo, suspeite que você pode ter um transtorno de ansiedade e tem tratamento, tá, gente? Segundo, se há uma exacerbação da ansiedade por medo de agulhas, né? Então, se a pessoa, quando pensa em aplicar uma insulina ou um medicamento injetável não insulina para o diabetes tipo 2, tem esse sentimento que a gente descreveu. Se as glicemias, veja bem essa, que coisa importante. Se as glicemias são mantidas propositalmente elevadas por medo de hipoglicemia. Então, essa pode ser uma suspeita de um transtorno de ansiedade que tem tratamento.
E por último, se a pessoa está sendo exposta a agentes estressores não diretamente associados ao diabetes, ou seja, existe vida além do diabetes, né? A sua vida pode estar merecendo muito mais cuidados do que o que você está desprendendo ou direcionando tudo para o mundo do diabetes, né? Então é muito importante, eu achei muito legal esse ponto aqui para a gente discutir. Quanto a essa recomendação 4, mais alguma observação, Luiz? Eu só, eu só queria comentar sobre o terceiro ponto, sobre manter propositalmente os níveis acima ah, de níveis glicêmicos, né? Assim. E por que é interessante isso? É agora que o psicólogo educador em diabetes pega um diário glicêmico e vai buscar ali outras informações. O mesmo diário que a Nutri vai olhar, que o endócrino vai olhar, nós também vamos olhar, buscando questões psicológicas dos números, inclusive, junto com a história de vida. Então, aquele diário ali que não tem nenhuma hipo no último mês, tem estado ali muito próximo da meta ou um pouco para cima, será que não quer dizer talvez um perfil ansioso? Será que nada ali nos chama a atenção? Então, nessa hora, o número faz sentido. É mais um fator educacional do que para padronizar o paciente, digamos assim. Então, sim, psicologia na educação em diabetes extrapola um pouco só a clínica da escuta. Nós também pegamos o diário, perguntamos ali o que o paciente pode me dizer sobre aqueles números. Eles realmente estão refletindo a vida dele? Será que o paciente tem essa percepção? Sim, não, não sei, tenho dúvidas. Então nós temos uma chance ali de, mais uma vez, fazer uma educação em diabetes baseada na psicologia e no diário glicêmico. Exatamente. E essas 4 primeiras recomendações, ela abre os olhos para muitas situações que a maioria das pessoas com outras condições crônicas também não atentam. Por quê? Porque aparentemente parece ser o físico a única, o único ponto acometido, né? E agora na recomendação 5, esta aí eu tenho certeza que é mais frequente no dia a dia de vocês e merece também uma atenção pela justificativa de se estar atento. É recomendada a identificação do medo de hipoglicemia nas pessoas com diabetes, seus cuidadores e nos pais de crianças com DM1 principalmente, por o medo interferir nas atividades diárias, no autogerenciamento do diabetes, no alcance de metas do diabetes e na qualidade de vida, tanto da pessoa com diabetes quanto da família, né, dos cuidadores. E aí um ponto importante é a gente separar as coisas. Primeiro, o que é medo? Medo é um sentimento que acontece antes de um fato acontecer. Como a hipoglicemia é um assunto muito recorrente em grupos de WhatsApp, na mídia social, e o efeito adverso, né, o efeito colateral mais frequente das insulinas, é justo que as pessoas fiquem temerosas. E, gente, a dica mais importante para lidar com este efeito colateral, porque é isso que ele é um efeito colateral de um medicamento, né? Se você abrir a bula de outros, tem outros tantos, muito mais frequentes, inclusive, mas você está lidando é com esse, né? Então, a melhor forma de lidar com medo é aprendendo, é se educando e é medindo. Eu até brinco muito com os pacientes, Luiz. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: ai, doutor, eu morro de medo de dormir e ter uma hipoglicemia. Aí eu até brinco com eles e falo assim: mas não tá aparecendo, não? Por que cadê as medidas de madrugada? Uai, quem tem medo, mede a glicose de madrugada para estudar seu perfil direitinho.
Né? Porque, claro, gente, a gente está falando aqui para quem tem as fitas, para quem consegue, já entende como fazer um rodízio adequado. Mas mesmo quando você tem pouca, aí é que a gente tem que estudar uma forma de fazê-la render, né? Fazê-la esticar aí para que a gente possa ter as informações. Então, em relação a esse medo justificado, desse temor, né? Desta, muitas vezes até dessa insegurança que este efeito colateral gera, lembrem, tem muita gente que está apavorada com hipo e nunca teve uma. Tem pais com filhos na lua de mel usando 1 2 unidades de insulina que estão há meses sem dormir. E aí, na hora que a gente para e explica aquilo ali, a pessoa fala assim: nossa, não é que é mesmo? Então a gente tem que estudar, ter cuidado, entender, conversar com a sua equipe e parar um pouco e pensar. Esse medo, esse pânico da hipoglicemia está atrapalhando a minha vida? Está atrapalhando, olha aqui, ó, está interferindo nas atividades diárias do meu filho, da minha família? Porque se tá, existe um problema, né? Tá me atrapalhando de seguir a receita, de aplicar as insulinas, eu estou omitindo insulina por um medo exagerado, aquele medo, eu nem tenho hipo, eu tenho pouquíssima, mas o pânico é tão grande, então se tiver te atrapalhando o medo, né, gente? Que é óbvio, se você está tendo hipoglicemia mesmo toda hora, você tem que procurar o médico para mudar a dose, né? Eu estou falando daquela coisa que ultrapassa o limite do que realmente está acontecendo. Não conversa só com o seu médico que está prescrevendo o remédio, não. Procura uma ajuda de um profissional da saúde mental, porque vai te ajudar. Isso talvez, na prática, seja uma das coisas que faz mais diferença no resultado final. Trabalhar esses sentimentos, medo de hipoglicemia e medo de complicação do diabetes, que é difícil pôr na balança, né, Luiz? A Exatamente. hipoglicemia e o medo da complicação do diabetes, né? É um cobertor Sim. muito curto na prática. Pode fazer seus comentários dessa recomendação, Luiz. E a base da ansiedade, da síndrome do pânico, da própria ansiedade generalizada é o medo. Essa é a base de uma ansiedade. Então a pergunta é: medo de quê? Ou de quem? De qual contexto? Então, assim, eu não sei se vocês estão nos acompanhando, mas é muito do detalhe. Às vezes não é óbvio de perceber. Exige ali do colega da saúde uma escuta, um tempo de entender aquela vida, aquela história. Você não consegue perceber de imediato tão claramente. Você talvez pode entender que na noite anterior fulano teve insônia. Mas até entender que aquela insônia foi baseada numa preocupação de talvez a esposa passar mal, logo eu fiquei ansioso e não dormir, é uma outra construção que envolve o tempo, inclusive. Envolve verificar a história clínica, conversar com a equipe. Então, essa é a complexidade, é o detalhe que é importante para a gente. Não necessariamente vai ser um grande evento, uma grande ruptura. Pelo contrário. Às vezes são coisas do dia a dia que as pessoas fazem há tanto tempo que nem elas percebem. Então nós também ajudamos elas a perceberem isso. Olha, já percebeu que você faz isso há tanto tempo? Olha, é verdade. Então influencia em vários aspectos. E esse perfil ansioso pode gerar, ou em pais, ou na própria pessoa, um perfil perfeccionista, de cuidar de tudo o tempo inteiro para não poder passar mal, para o filho, a esposa não passar mal. Pode desenvolver um perfil super protetor. Outro dia eu ouvi de uma mãe. Quando minha filha foi na excursão com os coleguinhas, eu fui atrás no carro, acompanhando o ônibus. Então cria ali uma outra dinâmica familiar que não é saudável, né? E cria também um perfil de autocobrança. Aquele filho tem que aplicar sempre no mesmo horário, não pode passar 2 minutinhos a mais. Se passar 5 minutos, o pai pode vir com uma demanda muito importante. Ou seja, esse medo, que vai ser a base aí dos transtornos de ansiedade, pode gerar outras complicações futuras, inclusive. Ou seja,
esse detalhamento do caso é muito fundamental. Então, tenham essa escuta muito aguçada, trabalhe sempre em equipe e também não fique com essa ansiedade por saber tudo do paciente. Dê tempo ao tempo, digamos assim. Exatamente. E aí, gente, uma dica que é muito poderosa, né? Você vai fazer sua autoavaliação. Você com você mesmo. Como que isso está sendo na minha vida? Tá normal, né? É normal viver assim, Uhum. sobressaltado, apavorado, com medo de fechar os olhos? Se está tendo muita hipo, procura o médico para resolver, porque não está normal, né? Não é para ser assim, né? Essa é uma prioridade no tratamento. Mas se não está tendo tanta hipo e está vivendo como se tivesse, aí tem um problema, que quanto antes for abordado, melhores serão seus resultados. Então lembrem, aquele medo que atrapalha todo o gerenciamento do seu diabetes e vai te afastar das metas, né? Que é o que todo mundo está buscando, porque tem medo da complicação, né? Então, reflita um pouquinho sobre essa recomendação. E, para finalizar, a sexta recomendação: a transferência dos cuidados do adolescente para o adulto jovem. É recomendado que os pais de jovens com diabetes tipo 1 participem do tratamento dos seus filhos de forma corresponsável, ou seja, dividindo a responsabilidade e oferecendo suporte, encorajamento e monitoramento do cuidado, de modo que a transição da responsabilidade pelo tratamento ocorra de maneira gradual e contínua no início da vida adulta. Resumindo, não é correto deixar tudo na mão de um adolescente. Não é correto, gente, dizer para um adolescente que ele tem que assumir as responsabilidades do seu tratamento, porque é uma corresponsabilização, né? É uma corresponsabilização. Uns vão evoluir de um jeito, outros vão evoluir de outro, mas abandonar os cuidados 100% para um adolescente não é saudável e também pegar 100% do cuidado e não deixar o adolescente crescer dentro do tratamento também é perigoso, porque ele pode se tornar um jovem que não sabe se cuidar, né? Então, é um equilíbrio muito difícil. E esta é a sexta recomendação que eu vou passar para o Luiz comentar para a gente finalizar nossa live. Essa recomendação talvez é a mais frequente que aparece no ambulatório, inclusive, em vários níveis, tanto do adolescente terceirizando para os pais, quanto o contrário. O ideal é cada um assume a sua responsabilidade no processo. Então, se meu filho tem 15 anos, de repente ele já consegue aplicar por conta própria. Eu, como pai, posso sair de cena, dando espaço para ele criar a própria autonomia. Se meu filho tem 5 anos, eu tenho então que estar muito mais próximo dele. Eu posso apresentar para ele, olha, isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma insulina. É mais educacional do que eu assumir para ele todos os cuidados. Então é sempre gradual, é sempre um processo. Essa palavra responsabilização no diabetes é uma palavra muito importante. E também a autorresponsabilização. De repente, do adolescente de 17 anos, de se enxergar melhor. Poxa, eu tenho 17, já consigo aplicar sozinho, consigo fazer as minhas medições, consigo já organizar as minhas próprias rotinas, não preciso mais dessa mãe ou desse pai ou desse irmão me ordenando o tempo inteiro. Olha, já aplicou? Tá no horário, hein? Cuidado. Ou seja, é classicamente uma terceirização de uma responsabilização. Eu preciso que sempre alguém me fale o que eu tenho que fazer. Isso é um problema no longo prazo. Colocando nesse exemplo meu de uma pessoa de 17 anos. Então, o justo, e aí também vem de novo a educação em diabetes, cada um assumir para si a própria responsabilidade do processo daquele momento. Um de 5 anos é uma responsabilidade, um de 15 é uma outra conversa, um adulto de 30, 40, 50 é uma outra conversa. Então, essa palavrinha é muito fundamental para poder fechar mesmo
as nossas reflexões aí das recomendações. Então, terminando, cada um assume a sua própria responsabilização de acordo com a fase da vida. Isso é o ideal. É isso aí, pessoal. Então, a gente queria trazer para vocês essas recomendações das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque elas vieram de uma forma muito direta, né, muito prática, né, que a gente vê no consultório todos os dias, mas que também ajuda vocês a entenderem melhor, refletirem, gerenciarem o diabetes de vocês e se perguntarem: será que a forma como eu estou me tratando basta? Será que tudo que eu estou fazendo é o ponto principal do que a minha saúde exige hoje? Talvez seja para uns, talvez não seja para outros. Então, lembrem que cuidar da saúde é cuidar do físico, do mental e do espiritual. Se você cortar uma perninha dessa fora, o banquinho vai ficar manco, né? Vai cair de um lado, vai ser difícil segurar aí essa peteca e equilibrar. E às vezes a meta que você está buscando está justo no equilíbrio daquela falta que você, daquela parte que você esqueceu, né? Então reflitam, conversem com a sua equipe, né? Lembrem, né, que a educação, tudo que a gente faz aqui na página com a nossa equipe é com o objetivo de proteger, né, o futuro de vocês com a educação, com o aprendizado e com o autogerenciamento, tá bom? Só lembrando que a gente persiste nas lives de manhã, café com diabetes, à noite, as lives, né, tirando sábado e domingo, que será às 17 horas, e amanhã eu estarei aqui com as enfermeiras da nossa equipe para falar sobre a enfermagem no dia a dia do diabetes. E muitos de vocês nunca tiveram uma consulta de enfermagem, não tem um enfermeiro acompanhando, então não percam para que vocês possam aí entender um pouco melhor. Tá bom, pessoal? Eu vou passar para o Luiz para ele se despedir e a gente encerrar a nossa live. A minha mensagem final é uma reflexão, na verdade. Então, se permitam pensar algo diferente, se permitam, às vezes, não buscarem sempre estarem bem, tá tudo bem estar mal de vez em quando, conversem sobre isso com alguém que vocês confiem, traga esses anseios, essas aflições para a equipe, converse, compartilhe um pouco do que você está sentindo. Compartilhando é melhor do que passar por tudo isso sozinho, muito melhor, inclusive. Então, fale pelo menos para alguém que possa te ouvir, um amigo, um familiar, enfim. Então, eu sempre falo que educação salva vidas. Então, é isso. Tchau, pessoal.